Nesse vídeo a gente vai ver os gráficos velocidade por tempo e aceleração por tempo, e essa é a matéria mais fácil desse capítulo, e por incrível que pareça, sempre que eu coloco exercício de gráfico na prova, maior parte da turma erra. Provavelmente é porque esse é o último assunto do capítulo, então o aluno já está cansado, acaba nem estudando, mas ele não sabe que esse é o assunto mais fácil desse capítulo, é ponto de graça. Caiu o gráfico, é ponto de graça, é a parte mais fácil do capítulo 2. Não pode errar, vai ser uns 2 pontinhos, 2,5 aí que você vai ganhar sem precisar se esforçar muito. Vou mostrar para vocês o que você tem que fazer, super simples. Então vamos imaginar aqui que você está andando de carro, e esse gráfico aqui, vamos primeiro analisar o gráfico, pintou o gráfico, você tem que analisar o gráfico e analisar os eixos. Olha, é um gráfico da velocidade em função do tempo, né? Então a gente diz que é um gráfico de V por T. É isso que a gente diz. Gráfico da velocidade em função do tempo, está em km por hora e horas, não está no sistema internacional, mas não tem problema. Então o que esse gráfico está mostrando para mim? Ele está descrevendo a velocidade aqui do Speed Racer em função do tempo. Então ele andou a 100 km por hora durante 1 hora. Estava andando devagar, estava a passeio aí o Speed Racer. O que me dá o gráfico de V por T? Lembra, analisa os eixos e vê se é um gráfico de V por T. O gráfico de V por T, ele vai me dar o ΔX, ou seja, a variação da distância, o deslocamento do meu objeto. Como que eu analiso esse gráfico aqui? Ó? Eu calculo a área embaixo da curva. É só isso que você tem que saber, gente, para gráficos. Calcula a área embaixo da curva. Aqui é um retângulo, é base vezes altura. Então aqui, ó, se eu fizer base vezes altura, eu vou encontrar o ΔX. Então o ΔX vai ser igual a base, que é 1 hora, vezes a altura, que é 100 km por hora. Lembra, se você não tem muito costume de trabalhar com as unidades, lembra de repetir elas na conta. Então quanto que me deu isso aqui? Ó? 100 vezes 1, 100. Tem hora em cima, hora embaixo, cortou, sobrou 100 km. É literalmente só isso que você tinha que fazer. Calcula a área, diz aqui o deslocamento do carro em 1 hora é 100 km. Então, gráfico V por T vai te dar o quê? O deslocamento. E o gráfico A por T, que a gente vai ver lá no final. O gráfico A por T, ele vai te dar o quê? A variação da velocidade. Então é isso. É só isso que você tem que saber para fazer gráfico. Você tem que saber que V por T vai te dar o ΔX, A por T vai te dar o ΔV e você tem que saber calcular a área embaixo do gráfico. Beleza, a área embaixo da curva pode ser que você tenha algumas dificuldades. Então vamos fazer alguns exemplos aqui pra gente. Então deixa eu deletar esse aqui e vou colocar outro aqui. Ó. Um pouco mais complexo. Agora eu tenho duas partes, tá vendo? Olha, tem duas partes. E aqui de novo é um gráfico V por T, essa é a primeira coisa que você tem que avaliar. O gráfico de que tipo que ele é. E aí o Speed Racer aqui ele andou a 100 km por hora durante 1 hora e depois ele aumentou a velocidade para 200, né? Então tudo que você tem que fazer é calcular essas duas áreas e somar elas. Essa área que a gente já fez é 100 km. E essa aqui, ó, cuidado para você não pegar 2. Ó. Geralmente tem gente aqui, ó, que pega esse 2 horas e multiplica aqui por 200. É óbvio que isso está errado, né? O que você tem que fazer nesse caso? Você pega só esse pedacinho aqui. Ó. Quanto que é esse pedacinho aqui? Ó? Esse pedacinho aqui é 2 menos 1, 1. Então, esse lado aqui é 1 e esse lado aqui é 200. 200 vezes 1, 200, né? 200 quilômetros. Então, nessa primeira hora ele andou 100 km, na segunda ele andou 200. 100 mais 200, ΔX, igual a 100 mais 200, que vai ser igual a 300 km. Era só isso que você tinha que fazer. Olha como é simples. Então, nesse segundo aqui, ó, calcular embaixo da curva e soma. Pode ficar um pouquinho mais complicado? Pode ficar um pouquinho mais complicado. Vamos olhar aqui, ó. Puxar mais um aqui pra gente. Esse aqui, ó. Esse aqui é o seguinte, ó. Agora tem um que é negativo, não é isso? Tem um que é negativo. Essa primeira área a gente já calculou 2 vezes. Ela dá pra gente 100 km. E agora tem uma aqui embaixo, né? E aí embaixo aqui, ó, sempre vai até o zero. Como ela está embaixo, você vai calcular a área e vai subtrair, ó. Essa aqui, ó, é 50 durante 1 hora, né? Lembra de pegar só esse aqui, ó, do final até do inicial até o final, né? Então isso aqui vai ser 1 hora. Então, a 50 km por hora durante 1 hora deu 50 km, não é isso? Só que como é negativo, menos 50 km. Então, qual é o deslocamento nesse caso? O deslocamento nesse caso vai ser o 100 que você andou na partinha azul, menos os 50 que você andou na partinha verde. Você voltou, né, no caso. Então, isso aqui deu pra gente 50 km. É só isso que você tinha que fazer. Olha como o gráfico é simples, o gráfico ele é de graça. Dá para ficar um pouquinho mais difícil? Dá para ficar um pouquinho mais difícil, só não muito. Já estamos nos últimos exemplos aqui.
Tem mais alguns aqui, vou mostrar os principais casos para vocês. E se não é horizontal o gráfico, o que você faz agora? Ó, cuidado com os eixos. Primeira coisa, analisar os eixos, né? Ó, velocidade, tempo. Agora está em metros por segundo, cuidado para não errar a unidade. De novo, o que eu tenho que fazer é calcular a área embaixo da curva, só que agora é um triângulo. E aí você tem que saber calcular a área do triângulo. Como é que você calcula a área do triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. A base aqui é 3, aqui é 3 e aqui é 5. Então vai te dar 3 vezes 5 dividido por 2. Isso aqui vai dar 15 dividido por 2, que é 7,5. Cuidado com a unidade, nesse caso, metros. Mas ele é ΔX, né? Depende da unidade que você tem. Super simples. Próximo. Fazendo rapidinho, porque isso é uma revisão, né, gente? Lembra que a aula completa está lá na playlist correspondente. Aqui só troquei o... Em vez de aumentando a velocidade, está diminuindo. Aí você pega aqui, ó. Então vai ser 10 vezes 10, vai dar 100, né? ΔX igual a 10. Ó, se quiser colocar unidade para te facilitar, ó, 10 metros por segundo vezes 10 segundos. Percebe que tem segundo em cima e embaixo, corta. Vai te dar 100 metros, né? Dividido por 2, né? Lembra de dividir por 2 que é um triângulo. Dividido por 2. Vai dar 50 metros. Ó, quase errei aqui, ó, por distração. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Também simples de fazer. Esse aqui, ó. Opa, vai pra cá. Esse aqui ele tem positivo e negativo. Esse aqui, geralmente a galera erra. Tem bastante gente que erra. Por quê? Porque você não sabe onde você tem que parar. Mas vamos pensar aqui, ó. A parte de cima é essa daqui, ó. E a parte de baixo é essa daqui. Vou fazer de outra cor. Então tem que fazer o azul, é o vermelho menos o azul. Então vamos olhar aqui, ó. Esse vermelho aqui, ó, é 10, né? 10 segundos. Aqui, ó, é 10 metros por segundo. Aqui, ó, é 15. Aqui era 15 menos 10. Então aqui é 5, né? 5 segundos. E aqui é menos 5 metros por segundo, né? O que eu tenho que fazer? Calcular as duas áreas e fazer uma menos a outra, né? Então, a área vermelha, se quiser, você pode calcular separado. ΔX1 igual a 10 vezes 10 dividido por 2. Isso aqui vai me dar 50 metros, não é isso? E a área ΔX2 vai me dar 5 vezes menos 5. Vezes menos 5 dividido por 2. Vai dar 25, 12,5. Menos 12,5 metros. Se eu quiser achar o ΔX total, vai ser igual a ΔX1 menos ΔX2. Que vai ser igual a 50 menos 12,5. E vai ser igual a 37,5 metros. Super simples. Esse aqui era o mais difícil, tá? Esse aqui é o mais difícil. Dá para ficar um pouco mais demorado o exercício? Dá. Dá para você pegar, tipo, um gráfico... Vou fazer aqui já. Dá para pegar um gráfico tipo esse aqui, ó. Esse gráfico, o que você tem que fazer? De novo, você calcula a área, ó. Calcula a área desse aqui, ó. 5 vezes 5, 25. Então, essa área aqui é 25 metros. E aí ficou esse pedaço aqui, esse paralelogramo, é isso? Eu não lembro, acho que é base maior vezes base menor dividido por 2 vezes a altura, alguma coisa assim. Mas eu não sou muito bom de geometria, então o que eu faço? Eu quebro em pedaços que eu sei. Por exemplo, eu sei calcular a área do retângulo e eu sei calcular a área do triângulo. Então eu calcularia essas três áreas e depois somaria todos, né? Todo mundo está em cima do zero. Ó, essa aqui é 5 vezes 5, também é 25 metros. O gráfico tá torto aqui, ó, né? Porque esse pedaço tá maior que o outro. Mas beleza, 25 metros. E esse verdinho aqui, ó, dá 5 vezes, ó, termina no 8, é 3, né? Que é 3. Então essa área aqui vai ser ΔX3, vai ser igual a 5 vezes 3, e não esquece de dividir por 2 porque é o triângulo, né? Então é 15, 7,5. Então se você somar todas, ó, 25 mais 25, 50, mais 7,5, deu 57,5 metros. Cuidado com a unidade. Então esse aqui é o ΔX. O último aqui, ó. Aí você pega aqui o seu gráfico e calcula aqui, ó. Eu vou fazer como você não pode fazer. 1 vezes 10, 10 metros, não é isso? Não é, porque a primeira coisa, lembra que eu falei? A primeira coisa que você tem que fazer quando você olha o gráfico, você tem que olhar os eixos, não é isso? Então aqui é A e aqui é T. Então é o gráfico A por T. E A por T ele vai me dar o quê? Vai me dar o ΔV. Mesmas regras, por isso que eu vou fazer só um, porque as mesmas regras de cálculo de área, só que agora ele vai me dar ΔV. Então eu calculo essa área aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. ΔV vai ser igual a base, que é 10 segundos, vezes 1 metro por segundo. Vou fazer melhor aqui para vocês enxergarem. 1
metro por segundo ao quadrado. Então, olha só aqui, ó, tem um S em cima e um quadrado embaixo. Dá para você cortar o S com o quadrado. Isso aqui vai me dar 10 metros por segundo, que é a velocidade. Então, o gráfico é só isso, gente. É só isso, só calcular embaixo do gráfico e saber que V por T te dá ΔX e A por T te dá ΔV. É literalmente só isso. É um ponto de graça. Não perca esse ponto. E boa prova para vocês. Esse é o último do capítulo 2.